bom dia a todos, para nós aqui é bom dia, né? Então, se horário que você vai estar vendo essa live, para nós é bom dia, então bom dia. Bom dia a todos, hoje é a nossa live de número 8 e o nosso tema de hoje é como definir o seu propósito. E eu gostaria de passar para o Dr. Elber para que ele fizesse uma introdução para nós aí do que nós falaremos hoje, qual que será a temática de hoje para o pessoal e já dar um pontapé inicial. Bom dia a todos também. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente percebe muita gente falando sobre essa questão do propósito, né? A gente vê que o pessoal até dá uma confundida do propósito com vocação, né? Mas enfim, a gente vai falar no propósito, vocês vão ver que parece muito com vocação, só que o propósito ele acaba sendo um pouquinho menor do que a vocação, né? O pessoal utiliza, olha, meu propósito aqui na Terra é buscar a santidade. Poxa, isso daí é sua vocação, né? Mas no âmbito profissional, né, no âmbito religioso, temos propósito também, né? A gente pode utilizar aqui o propósito não como um chamado, como é a vocação, mas o propósito como a energia que vai te levar ao fim, né? Então, o propósito é aquilo, é aquela energia que vai te levar para um certo objetivo. Olha, o meu propósito aqui na Terra é, sei lá, é ser empresário, ser professor. Então, lá, aquele é o meu propósito, e o propósito ele vem desde o início, me dando energia para chegar naquele fim, né? Aquele fim de ser professor. Aí a questão da vocação a gente conceitou muito bem nas primeiras lives, né? O pessoal quiser dar uma olhada lá, acho que vale a pena que a gente consegue sintetizar bem lá. Mas vamos lá. Qual que é o seu propósito? Eu acho que a visão mais rápida de você encontrar qual que é o seu propósito aqui é pensar, olha, se não houvesse nenhum obstáculo, onde é que eu queria estar, com quais pessoas e morando em que ambiente, né? Então, aqui você tira absolutamente tudo, tira toda aquela desculpinha assim, que é isso, eu não nasci pra isso é muito pra mim, aquelas coisinhas que a gente ouve, né, de mediocridade, né? Você consegue aniquilar por completo. Então, se não houvesse dificuldade nenhuma, o que meu coração diz, onde é que eu queria estar, né? Qual é a profissão, com quais pessoas e morando onde, né? Quando chega isso, vai definir rapidamente qual é o seu propósito. Evidente que muitas vezes, os jovens principalmente, o propósito vai ser um pouquinho infantil, assim, né? Você vai mudar um pouco com o propósito. Mas se você for o mínimo moral, essa pergunta, ela vai te tirar de onde você está, né? Porque se a gente perguntar para a pessoa que é moral, qual é o seu propósito? Não, eu quero ser um narcotraficante. Não, peraí, não é isso, né? A pessoa tem que ser no mínimo moral. Então, uma pessoa sendo moral, ela vai definir. Se eu voltar lá nos meus 15 anos, por exemplo, o propósito era totalmente diverso, né? Mas a energia que havia, né, tendo aspectos morais, você vê que no ano seguinte mudou e falou, não, de fato, esse é meu propósito. Aos 15 anos, perguntar só qual que você quer para sua vida? Não, eu quero seguir a carreira da música, porque eu acho lindo música, enfim, e é isso, né, eu quero seguir a carreira da música. Aos 16 anos, mudou por completo, eu estive em outro ambiente, eu falo, não, eu quero seguir a carreira do direito, né, esse é meu propósito. E ele falou muito mais alto. Mas assim, eu estava caminhando, né, estava seguindo uma vida religiosa, estava trabalhando de fato, né. Então, o propósito ele pode até alterar dependendo do momento, mas quando você encontra, né, acho que para voltar lá atrás, eu ainda não tinha encontrado, aos 15 anos não tinha encontrado o propósito, né. Aos 16 falou, não, esse daqui é meu propósito, né? E tirando todas as dificuldades, onde é que eu quero? Não, uma carreira jurídica. Então, assim foi. Quer continuar? Show de bola. Acrescentando já também, propósito é algo que você planeja. É como se o propósito vem do latim. E é uma palavra que ela deriva de para frente, algo que você pensa para frente. Então, esse é como é que usa a palavra? Como diz? O seu planejamento. É o seu planejamento daquilo que você deseja, daquilo que você almeja, e daquilo que você almeja como algo bom e louvável para você como pessoa. Um objetivo, né? Exato, é essa palavra que eu estava tentando achar e eu não estava conseguindo. Esse objetivo que você coloca lá na frente, e esse objetivo tem que ser um bom objetivo para que você consiga criar um caminho. Por exemplo, eu não sei aonde eu quero chegar, ou eu não sei qual caminho eu devo seguir, se eu não sei aonde eu quero chegar. Então, por isso a importância do propósito, entendeu? A importância de você saber aonde você está para frente, entendeu? Aonde você almeja, aonde você deseja chegar, qual que é a sua missão, entender isso como uma missão divina, uma missão de Deus, uma missão pessoal, entendeu? Então, você precisa planejar essas coisas, você precisa ter esse propósito para você conseguir definir qual que é o caminho que você precisa seguir, as coisas que você precisa renunciar e as coisas que você precisa aceitar, entendeu? Porque se você não tem um propósito, se você não tem isso bem elaborado na sua mente, tudo vai te distrair no meio do caminho, entendeu? Por quê? Porque você não sabe exatamente o que você precisa negar. Eu acho que isso é o ponto mais importante. Você saber o que você precisa negar. Então, se você tem esse propósito bem definido, se você sabe qual que é o seu objetivo, se você sabe onde você quer chegar, você sabe, isso aqui não convém em nada com o meu propósito, então eu não aceito. Ou se não, isso aqui convém totalmente com o meu propósito, então eu aceito. Se você tem esse discernimento, se você consegue olhar para o seu propósito e você consegue enxergar o caminho, você consegue renunciar às coisas que vêm para atrapalhar essa sua caminhada. Certo? Então, por isso a importância do propósito, a importância de você saber aonde você quer chegar, entendeu? E é por isso que este propósito, ele tem que ser um propósito que faça sentido, não algo avulso. Tipo, por exemplo, meu propósito é... Você pode usar ele como um meio, mas não como um fim. É algo que vai ser sempre final e não como um meio. Por exemplo, se você colocar meu propósito é comprar um carro, beleza, você vai chegar lá. Hora ou outra você vai chegar lá, mas e aí, vai acabar ali? Não, precisa continuar. Então o seu propósito não deve ser esse. Por quê? Porque é algo que finda, é algo que você vai conseguir e pronto, vai estar definida a sua vida. Não, isso não pode ser algo que vai definir a sua vida, entendeu? A sua vida precisa continuar independente daquilo. Então, por exemplo, se o seu propósito é comprar um carro, ele não pode ser um propósito como fim.
Não pode ser um propósito final. Precisa existir algo depois, algo maior. Porque senão não faz sentido nenhum. Que nem o Elber falou isso na primeira ou na segunda live, se eu não me engano. Se meu objetivo, se o meu propósito fosse ser advogado, beleza, eu me formei direito e agora? Morre? Não, tem que ter algo maior. Tem que ter um propósito. Esse propósito ele precisa ser maior. Precisa ser algo sólido. Para que ele não finda, para que ele não tenha fim, entendeu? E que as coisas não te atrapalhem no meio da caminhada. Prossiga, irmão. Exatamente. E sempre lançar um propósito lá para frente, você vai ver que, de fato, quando você joga um propósito lá, né, um propósito de fato desafiador, né, ele te faz mover. Porque se você fizer um propósito muito baixo, muito simples, por exemplo, o propósito da minha vida, igual a falou, é comprar um carro. Enfim, né, esse propósito, além do algo material, ele tem que ter uma certa característica, uma certa virtude intrínseca a ele. Por exemplo, olha, meu sonho é comprar um carro, porque eu moro numa região muito pobre, e eu quero levar todas as pessoas que precisarem para uma outra cidade onde tem atendimento médico. Poxa, que propósito lindo, né? Então, o seu propósito ele não é só comprar um carro, né? Exato. Ele não pode complementar. Que transcende. Isso, transcende ser humano. Não aquela, eu quero um carro porque eu sou vaidoso e quero mostrar pro pessoal que eu sou bom. Meu sonho é comprar um carro para pegar aquela menina. Meu amigo, você pode até comprar um carro e até a menina, mas vai ser nada duradouro. Só pelo propósito, né? Então, tem que ser algo que vai além. Só que como aqui, até aqui todo mundo chega. Daqui para frente, que é a educação clássica, que é o que a gente quer trazer. Né? Então, agora sim começa a nossa live. Qual que é o problema de propósito? Você conseguiu definir, né, o que é seu propósito, que é algo que vai além daquele simples material, né? Ou eu quero ser só advogado, mas para que você quer ser advogado? Não tem um propósito, não, eu quero ser um advogado por um fim ideal, né, moral. Beleza, pronto. Agora, o que está acontecendo? As pessoas de fato estão sendo ambiciosas, estão conseguindo um bom propósito, às vezes até moral. Não é todo mundo assim, a gente na escola já é programado a isso. O problema é que a gente fecha a nossa vida para o mundo enquanto não encontrar o propósito. Parece que o ideal de felicidade é só quando encontrarmos o propósito. E é aqui que a gente vai bater. A vida, entre o dia que você define o seu propósito e até chegar ao seu propósito. A gente não pode se fechar para isso. Como a gente falou lá atrás naquele filme Clique, em que a pessoa clica no controle ali e já é transportado lá para o futuro, onde ela quer encontrar o propósito dela. Não me parece que esse seja o caminho necessário. Me parece que o caminho em si, ele te molda para o propósito. Né? Então, é o caminho que é o interessante do negócio. Né? É hoje eu acordar e falar, olha, tô longe do meu propósito, tô longe. Mas hoje eu vou ser feliz. Hoje eu vou estar com Deus. Porque a pessoa sempre é assim, olha, meu propósito é X. Quando eu conseguir o meu propósito, eu serei feliz, eu darei mais atenção aos meus filhos, eu darei mais atenção à minha esposa, eu serei servo de Deus quando atingir o meu propósito. Hoje não. Né? Então, hoje não. O problema, meu brother, é se você morrer amanhã. Daí você não foi bom pai, não foi bom filho, não foi bom esposo e não foi bom servo. Né? Tá, tira a tragédia do meio. Às vezes, no meio do propósito, você não vai ter bateria suficiente para chegar lá. A gente não sabe do futuro, a gente sabe mais ou menos o rumo. Né? A gente define. Uma vez eu ouvi um negocinho de uma pessoa muito sábia. Olha, se Deus criou um propósito no seu coração, e se foi de fato ele que criou, não é uma vaidade sua, não é nada carnal seu, ele vai permitir você chegar ou vai te dar algo melhor. Ele te deu um rumo. Então, se toque em seu coração. E aquilo ali você vê que é de Deus, porque cada um de nós tivemos dons. Né? E Deus nos criou para o bem, para o extraordinário. Né? Mesmo fazendo o ordinário, Ele nos criou para o extraordinário. Então, se o seu coração falou, olha, eu nasci para atuar na área da saúde, se Deus mostrou no meu coração, né? e meu propósito é ajudar muitas pessoas, né? Ele vai dar um jeito, ele vai criar mecanismos para você ir. Só que se você pensar, olha, eu só vou ser um bom cristão quando eu chegar lá, meu amigo, quando você chegar lá, você não vai ser bom cristão. Então é a caminhada que vai te moldando. Eu vou ser feliz quando? Hoje. Hoje você servir a Deus, seria uma boa pessoa. E amanhã também. Quando você chegar no seu propósito, você já colecionou vários troféus e muita felicidade. Agora, se você for postergar tudo para o final, com certeza vai chegar frustrado e quando chegar, não terá uma verdadeira felicidade. Seu propósito ele será um propósito vazio, mesmo sendo aquele que Deus plantou no seu coração. Por quê? Porque você não aproveitou o caminho. Tá? Perfeito. O propósito, show. O propósito ele só faz sentido, ele de fato ele só é verdadeiro quando ele te gera virtude, entendeu? Por exemplo, que nem nós falamos, demos o exemplo do carro. O carro por si próprio, material, então ele não te gera virtude. Agora, se por exemplo, se isso é um desafio para você conseguir o carro, é um desafio que vai te gerar uma virtude, aí faz um pouco de sentido, entendeu? Então, tudo tem que te desafiar a algo que vai te gerar uma virtude, entendeu? Por exemplo, suponhamos que eu quero conseguir um carro, mas além, por exemplo, se fugisse desse aspecto que o Elber colocou muito bem, sobre ajudar pessoas, o carro para ajudar pessoas, que também é uma virtude, mas suponhamos que você coloca assim, eu quero conseguir um carro porque é o seguinte, eu tenho dificuldade de ganhar mais dinheiro. Então, para mim conseguir um carro, eu vou ter que trabalhar mais. Então, para trabalhar mais, eu vou precisar me doar mais no meu serviço e nos meus afazeres. Isso é uma questão virtuosa, entendeu? Porque é uma autocorreção de si, entendeu? É uma autocorreção de si. Então, chegar ao carro é um objetivo, mas o caminho é o que vai o caminho é o que vai fazer sentido na sua vida, entendeu? Então, é que nem o Albert falou também, o ponto é o caminho, entendeu? Essa caminhada que vai te moldando, que vai te modificando, que vai fazendo com que você conquiste aquilo, embora você não consiga ver o resultado. É que nem uma academia. Você começa a academia hoje, amanhã você vai ver o resultado? Não. Depois da manhã? Não.
depois de um ano, ó, se você fazer academia todos os dias, depois de um ano, se você ficar olhando no espelho todo dia, você não vai notar a diferença. Mas se você pegar uma foto do começo e uma foto de depois de um ano, aí você vê a diferença. Entendeu? Porque a diferença, ela vai sendo construída todos os dias. Ela vai sendo fortalecida todos os dias, embora você não perceba que ela está sendo construída, que ela está sendo fortalecida, que você está adquirindo novas felicidades, novas habilidades, entendeu? Novas virtudes, mas é o processo que vai te moldando, é o processo que vai fazendo com que você enxergue de fato se o seu propósito é um bom propósito, inclusive, entendeu? Você coloca como propósito algo, e no meio do caminho você vai descobrir se aquele propósito de fato é um propósito verdadeiro ou se é um propósito vaidoso, entendeu? Se você tiver um coração bom, se você tiver um coração voltado à verdade, que quer enxergar a verdade e quer que ela se revele para você, entendeu? Então, por mais que você defina qualquer propósito, ao longo do caminho, você vai ficar, caraca, pra que eu tô atrás disso? Não faz sentido o meu propósito, entendeu? É onde você cai em si, caraca, esse propósito meu não faz sentido, então eu preciso de um propósito maior, de algo maior, entendeu? Então, suponhamos que algo bom, que a gente quer mostrar pra vocês aqui, que faça sentido, é um propósito quando você almeja e quando você coloca como finalidade uma boa virtude ou uma finalidade humana, por exemplo, que nem santidade, que nem a renúncia de si mesmo, entendeu? As virtudes, eu preciso vencer a minha preguiça, então eu preciso colocar um propósito para que eu possa vencer a minha preguiça. Eu sou muito egoísta, eu preciso colocar como propósito vencer esse meu egoísmo. Eu sou muito vaidoso, então eu preciso colocar como propósito vencer essa vaidade, entendeu? Isso é um propósito bem definido, um propósito que faça sentido. Eu preciso formar os meus filhos, então para isso eu preciso ser mais inteligente. Então o meu propósito é que eu estude todos os dias durante 1 hora, durante 2 horas, que eu seja inteligente, que eu preciso me formar para ser um bom profissional, um bom professor, então eu preciso estudar. Então você vai usando os mecanismos do seu propósito e aqueles mecanismos que vai fazendo com que você chegue até o seu propósito, e quando você chegar lá, você percebe que foi os mecanismos que de fato te transformou, que nem, por exemplo, quero ser um bom professor, esse é o propósito, mas para isso eu preciso de uma caminhada de estudos, e é a caminhada que vai me moldar, é a caminhada que vai fazer com que eu chegue até o meu propósito, e sem a minha caminhada, o meu propósito não faz sentido, entendeu? Então é por isso que a gente precisa de um bom propósito, porque no bom propósito, o que vai te moldar vai ser dia após dia, né? Vai ser essa entrega diária, essa renúncia diária de te moldar. Esse propósito é algo que te molda, que te tira para fora, que te chama para fora. Como Jesus diz a Lázaro, venha para fora. Então, esse é o seu propósito, um propósito onde você sai para fora. Sai para fora de onde? De si mesmo, entendeu? Quando você começa a renunciar a ti para alcançar algo. Ao alcançar algo é um mero, digamos, para vocês terem um mero propósito. Mas o que vai acontecer é o venha para fora que faz sentido. É esta caminhada para fora que de fato vai fazer sentido. O propósito é algo bem definido, que você colocou como uma finalidade, que de fato vai fazer todo sentido para que você caminhe. Mas quando você chegar lá, você vai ver o que de fato o verdadeiro propósito era para fortalecer a sua caminhada, para que você não desistisse, para que você persistisse, para que você se moldasse, que você se renunciasse, e por aí vai, né, doutor Elber? Exatamente, cara. Isso daí me fez lembrar, Alisson, uma historinha assim. Tinha um cara que ele falava que ele era muito azarado, enfim, a vida dele era falar que ele era azarado. E aí, cara, ele saiu pelo caminho, que ele queria buscar a Deus. Então ele queria buscar Deus para falar por que ele era tão azarado. Ele definiu como propósito de ir lá, chegar a procurar Deus e tirar satisfação com ele. E como é uma fábula, né, ele achou que ia encontrar Deus no final do mundo. Né, e ele começou a caminhar. Um dia encontrou um lobo, o lobo estava ali caído no chão, enfim, e ele perguntou: seu lobo, o que está acontecendo? Não, eu tô caído aqui, já tem uns 3 dias que eu tô caído, enfim. E onde você está indo, senhor? Não, eu tô indo ver Deus, procurar Deus, né, porque a minha vida é azarada e eu quero definir, perguntar para ele o porquê. Você vai ver Deus? Sim. Então pergunta para ele por que eu estou mal há 3 dias aqui. Não, pode deixar. Eu não sei se eu vou lembrar, porque eu tô indo buscar a Deus, às vezes eu fico por lá. Tá bom. Aí ele caminhou mais um pouco, viu uma árvore, bateu na árvore e bateu mesmo a cabeça. Aí ele: oi, dona árvore, o que está acontecendo? A senhora está no meu caminho? Enfim, eu estou indo buscar a Deus lá no final do mundo e eu quero falar com ele por que eu sou tão azarado. Você vai lá, Deus, pergunta para ele o que está acontecendo comigo, minhas folhas estão caindo, enfim, eu acho que eu estou morrendo. Não, então, se eu lembrar, eu pergunto para Deus o que está acontecendo. E esse homem andou mais um pouquinho e ele encontrou uma casinha, né? Ele já estava com um pouco de sede, enfim, quando eu vou chegar naquela casinha. Chegou lá, uma moça muito bonita, né? E ele: oi, dona moça, tudo bem? Olha, eu estou indo lá falar com Deus, enfim, e porque eu sou muito azarado. E ela: o senhor não quer se sentar para tomar um café? E ela fez um café, daqui a pouco fez um suco, e ela falava assim: olha, sabe qual é o teu problema? Eu sou muito sozinha, não tem ninguém por aqui. Pergunta para Deus qual que é o motivo da minha tristeza, né? Porque eu só choro. E ele: tá bom, se eu lembrar, eu falo. Né? E foi. Chegando lá, no final de tudo, ele perguntou para Deus: Deus, por que eu sou tão triste assim e tal, que eu sou tão azarado? Deus falou: olha, pelo caminho, se você voltar pelo caminho, você vai encontrar o seu propósito. Né? Então, no caminho, voltando, você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. Aí ele perguntou: olha, ele lembrou, Deus, você não está esquecendo de nada, não? Ele foi e deu as respostas do lobo, tal, e voltou. Quando ele voltou pelo caminho, a moça: mas senhor, vem aqui, volta aqui. Ele: olha, eu estou atrasado, porque Deus falou que meu propósito está no caminho, minha felicidade está no caminho. Ele falou: tá, mas você esqueceu de perguntar? Não, Deus falou que a senhora está tão triste assim porque a senhora está sozinha. E que iria passar um rapaz hoje aqui, que a senhora iria casar e iria ter muitos filhos. E vocês seriam muito ricos. A moça: e qual que era esse rapaz? Você não quer entrar? Não, eu estou atrasado. E saiu. Andou mais um pouco, chegou
na árvore. A árvore, oi senhor, tudo bem? Você lembrou de falar com Deus? Olha, lembrei sim, mas eu tô atrasado, porque Deus falou que minha felicidade, meu propósito está no caminho, eu tô atrasado para buscar. Mas o que Deus falou? Olha, Deus falou que há muito tempo atrás, quando a senhora era uma pequena árvore, foi enterrado um tesouro no seu pé. E as suas raízes bateram bem nesse baú de tesouro que não tem mais dono. Basta cavar, não tá longe, para retirar o ouro. Mas ó, tô indo embora, porque meu propósito tá no caminho. E aí ele foi. Chegou, topou no lobo, que tava bem pior. O Júnior Damiani, um dos melhores advogados do Paraná. Tá aqui. E aí no caminho ele encontra um lobo, cara. E o lobo, olha, você conseguiu falar com Deus? O que aconteceu? Ela, sim, olha, eu tô no caminho aqui e eu tô atrasado para encontrar minha felicidade, meu propósito tá no caminho, Deus falou. E ele disse que o problema do senhor é que o senhor não come há alguns dias. Então basta o senhor se alimentar que o senhor vai voltar ativa. Aí ele falou, sério? Mas eu tô indo, seu lobo. Ele falou, não, mas vem aqui, já que eu vou morrer, então me dê um abraço. O lobo pediu pra ele. E aí, cada vez que ele foi aproximando, o olho do lobo foi ficando maior, até quando ele chegou bem próximo ao lobo, o lobo se alimentou dele. O que a gente está querendo mostrar? Que no caminho essa pessoa conseguiria de fato ser feliz, mas ela não viu o sinal. Era ele para casar com aquela moça, era para ele para ter o tesouro, era ele que era para fugir do lobo. Mas ele buscando um propósito, uma vaidade, enfim, não quis ajudar, não quis ouvir. Né? Então, a busca pelo propósito é uma mera fábula, Mas nós, muitas vezes, somos assim, somos fechados. A gente define um propósito, às vezes foi até Deus mostrando umas coisas, olha, nosso propósito é esse. Mas no meio do caminho, vai ter algo pra gente resolver, vai ter aquele probleminha. É claro que, hoje, temos a ideia do foco. Foco é dizer não para as coisas que você não quer. Então você define, olha, eu quero ser um empresário de sucesso. Você tem que dizer não para muitas coisas. E principalmente para aquelas que te tiram da moralidade ou te levam longe da virtude. Para cada virtude a gente tem um problema, um pecado capital que é contra ela. Então a gente tem que se afastar disso daí. A gente tem que estar bem ciente quanto a isso. Mas a gente tem que ser aberto a fazer o que é bom, o que é belo, para os próximos também. Então todo o nosso trabalho ele tem que ser belo e bom. Toda a nossa relação com as pessoas tem que ser belo e boa, bela e boa relação. Para levar o nosso caminho sempre com muito capricho, enfim, e sempre com os olhos abertos, principalmente os olhos da fé, para a gente entender o que está no nosso caminho, o que é para ajudar, o que não é para ajudar. Deus vai mandar muita coisa no caminho para contribuir para a nossa vida. Só que o mundo também vai colocar muita coisa para nos tirar do caminho. Então, o problema é esse. Às vezes a gente olha ali os tesouros no caminho e não aproveita, e cai na cilada do lobo. Então, temos que estar sempre atentos, definir o propósito e caminhar. Exato, perfeito. Complementando uma das falas do professor Olavo de Carvalho, ele fala que para você definir bem o seu propósito, é você escrever uma carta como se você fosse o seu melhor amigo e você tivesse morrido. Tipo, você é um melhor amigo seu, e no dia do seu velório, essa pessoa vai escrever uma biografia sua, vai escrever sobre a sua vida. E lá, você coloca que você realizou tudo aquilo que você queria realizar. A vida perfeita que você sonha, que você imagina, você realizou tudo. E você escreve esse propósito. E quando ele passou esse desafio, quando eu assisti essa aula dele, eu lembro que eu fui escrever meu propósito. E conforme eu ia escrevendo o propósito, eu ia vendo, através da minha escrita, do que era algo fútil, entendeu? E do que era algo verdadeiro, do que era de fato algo que, por exemplo, fala, caraca, no dia da morte, isso faz sentido estar na minha biografia, ou isso não faz sentido nenhum estar na minha biografia, entendeu? Faz sentido isso estar na minha história, ou não faz sentido nenhum estar na minha história. É onde você fala, caraca, olha, isso é algo muito fútil para mim colocar como propósito, para mim colocar como um propósito de vida. Isso é algo muito fútil. Ou se não, caraca, isso de fato é verdadeiro, eu preciso continuar nisso, eu preciso persistir nisso aqui, porque isso de fato faz sentido. E quando o Elber falou, caraca, beleza, você faz tudo, você planeja tudo, mas e se você morrer amanhã? De fato isso faz sentido, porque se você não ordena a sua vida imaginando que você pode morrer, você está levando uma vida vã, uma vida vaga, uma vida sem sentido. Agora, a partir do momento que você coloca sentido na sua vida, ou seja, quando você coloca propósitos altos, entendeu? E quando você está atento para as situações da vida, você de fato começa a olhar para a realidade da morte como algo que pode acontecer, que não é descartado, e que de fato você está se preparando para isso, né? Esses dias eu cheguei à seguinte conclusão: a nossa vida é se preparar para a morte. O único sentido da minha vida é esse, se preparar para a morte. Porque do que adianta uma vida para mim, uma vida vazia em mim mesmo, se quando eu morrer nada importa, de nada vai importar, de nada vai fazer sentido, entendeu? Então, a minha vida ela tem que fazer sentido para alguém, a minha vida ela tem que fazer, e esse alguém não pode ser eu, porque se esse alguém for eu, quando eu morrer, todo o sentido da minha vida vai junto, entendeu? Então, de que valeu a minha vida? Não valeu para nada. Então ela tem que ser útil para alguém, entendeu? E isso é uma coisa que a gente pode colocar como propósito, entendeu? Fazer com que a nossa vida tenha um sentido, e que esse sentido seja para o bem de alguém, não para o nosso bem. Por quê? Porque não vou marcar a minha vida se eu viver para mim e morrer para mim. Caraca, a partir do momento que cai terra sobre o meu rosto, fui tudo embora. Mas a partir do momento que eu construa uma história onde a minha vida faça sentido não para mim, mas para outra pessoa, quando cair terra sobre o meu rosto, eu permanecerei, entendeu? Permanecerei aonde? Em alguém, entendeu?
É onde a minha vida tem um propósito, onde a minha vida tem um sentido, entendeu? Então, eu quero levar para vocês esse patamar de propósito, entendeu? Esse propósito, eu quero que vocês olhem para o mais alto dos propósitos, entendeu? E almejem eles. O mais alto mesmo, o mais alto mesmo. Se possível, escreva até a sua biografia de morte, entendeu? Você vai morrer, parceiro. E o que você construiu no seu último dia de vida? Suponhamos que você coloca aí que você vai morrer com 75 anos. Beleza, você morreu com 75 anos, você construiu tudo que você queria construir. Mas e aí? O que você construiu? O que é esse? Você construiu tudo aquilo que você queria ter construído. O que é isso? Faz sentido? É algo alto? É algo que transcende? Se não é, meu parceiro, comece a rever aí um pouco sua caminhada, ou se de fato é, você precisa persistir nisso e colocar esse propósito. Não tem nenhum propósito, então coloque esse propósito como um propósito alto, cara. Tipo, caraca, o meu propósito é construir uma família e não só colocar os filhos no mundo, mas fazer com que eles sejam boas pessoas para a sociedade. Este é o meu propósito, fazer com que os meus filhos sejam boa pessoa para a sociedade, que eles consigam marcar a sociedade, entendeu? Então o meu propósito, ele está nos meus filhos, para que depois nos meus filhos eles reflitam na sociedade de alguma forma. Então o meu propósito está primeiramente nos meus filhos. Então eu preciso me doar para isso, eu preciso achar qual que é o meu caminho para que eu construa esta família e para que eu consiga dar o suporte para os meus filhos, para que eles consigam de alguma forma marcar a sociedade, ou seja, serem útil para a sociedade de alguma forma, entendeu? Então eleve esse seu padrão de propósito. Eleve esse seu padrão ao alto nível. E eu já peço até para que o Elber prossiga nesse caminho de elevação de propósito. Entendeu? Colocar um propósito além mesmo, um propósito quase que você, cara, que é quase impossível, ou se não, cara, que esse é um propósito que não está no meu controle, mas no controle de alguém que é Deus. Entendeu? O meu propósito é um propósito alto, mas eu não tenho controle sobre ele. Eu posso seguir dia após dia na luta por ele, mas quem vai realizar ele lá no final não sou eu, é Deus. Então eu coloco toda a minha esperança em realizar no caminho para que Deus realize. Entendeu? Prossiga, doutor. Isso, os grandes propósitos da vida, né, de cada um, né, o propósito de cada pessoa, ele se mostra tão intangível que ele parece uma loucura. Então, Deus criou... Sim. É bom pontuar que existem propósitos, né? Em geral, tipo, se não só um propósito, você possa ter vários propósitos. E existe propósito de vida, né? O propósito que transcende, maior. Por exemplo, pode mandar lá. Vamos lá, as pessoas que fizeram nome nas escrituras, né, na Bíblia, eles tiveram um propósito específico, mas vários outros propósitos. Por exemplo, Moisés. Se você ver o tamanho do propósito de Moisés, né, parecia loucura. Que um mar iria se abrir. Noé, cara. Do nada, Deus tocou no coração dele, falou com ele, falou, olha, vai ter um dilúvio, faça uma arca. E ele foi obediente e fez algo que parecia intangível. Né? Primeiro, imagina só, vamos tentar imaginar a cena. Chega um cara do nada, no mínimo acordou, falou com a esposa, olha, Deus tá mandando eu construir uma arca que vai vir muita chuva aí, pra gente colocar animal lá dentro e a nossa família. O que você bebeu ontem? Com quem que você tá andando? Né? E aí se pondo no caminho e fazendo aquilo ali, e de Marco Antônio, ninguém menos do que Marco Antônio, olha só. E aí ele iniciou o caminho, né? O grande propósito de Noé, né? Construir uma arca, né? Colocar todos os animais, enfim, parece uma loucura. Se a gente vê, é uma loucura, né? Então, só que qual que é o problema? Onde você apura o que é loucura e o que é genialidade, ou o que é algo trivial e o que é milagre? É no resultado. Veio ou não veio a chuva? O mar abriu ou não abriu? Então Deus vai criar propósito ali no meio, né? Vai dar instrumentos. Deus te quer apenas... Né? Vamos elevar um pouquinho filosoficamente pensando isso daqui. Se Deus quisesse abrir o mar vermelho, ele teria abrido, porque milagre ele já fez, não precisava de Moisés. Mas ele precisou levantar Moisés. Deus poderia nem ter feito chover. Ele poderia ter acabado com a outra turma, bastava ter criado alguma coisa ali, né? Enfim, um vírus. Teria matado todo mundo e deixado a família de Noé ali, os animais que ele quisesse ali. Mas Deus quis levantar Noé. Mas para levantar Noé, ele teve que ouvir o chamado, ouvir seu propósito e ir. Você que nos ouve, Deus também quer te levantar. Então, ele vai fazer milagres. Eu vi tanto milagre na busca do meu propósito. Se eu parar para escrever, dá um livro, meu amigo. Coisa que eu falava, não, agora já deu, agora não dá para mim. Olha que deu mar, dá um mar. E abriu o mar. Ajudou-me a construir minha arca. Assim na vida de Davi. Olha, Davi é outro, olha o propósito do cara. E Davi, ele é tão completo no que a gente está falando, porque Davi, ele louvava a Deus e era obediente quando ele sabia, né, Deus tocou no coração dele. Eu acho que a maior característica de Davi é a obediência. Porque ele não tinha vaidade. Entre todos os irmãos estavam lá. Que a gente vai ser o rei, a gente vai... E Davi estava onde? Enquanto os caras estavam ali, com as coisas militares deles, querendo ser reizinhos, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. O propósito inicial dele era ser obediente a seu pai e cuidar das ovelhas, porque ele sabia que ele era fraquinho. Irmão nenhum de Davi teria condições de ter feito o que ele fez, que foi matar urso, matar leão, para evitar que as ovelhas fossem devoradas. Olha, uma coisa básica, Davi conseguiu romper. E foi com essa derrota do urso, do leão, que Davi promoveu, matando-os, que ele conseguiu matar Golias. Aí você começa assim, a mesma técnica, ele foi obediente no pequeno e ele foi obediente no grande. Né?
Então, e quando é que Davi errou? Quando a vaidade começou a tocar em seu coração. E sabe qual que é o interessante de Davi? A obediência. Ele errava e ele se prostrava. Ele, de fato, ele tentava refazer todo, né, reparar todo o dano que ele praticou. Né? Não podemos julgar. Não podemos julgar. Porque o pessoal, olha, mas Davi, né, armou contra o próprio amigo para ficar com a esposa. Mas tá, e depois, o que Davi fez? Né? E o arrependimento, né? Era tão sincero que Deus via no coração dele. Então, falando isso, né, que a gente está falando aqui sobre o propósito, a gente vê que os propósitos de fato são muito grandes. Se você olha assim, pega Davi, esquece tudo, né, a história dele, e vê ele matando Golias, eu sou como assim? E o propósito, o exército inteiro tremia quando via Golias, o exército inteiro. E Davi, o pequenino, né? Moisés, né? Noé. Então, os propósitos de fato são muito grandes. Né? Eles são, você olhar para ele, parece que é impossível, é intangível, insustentável, mas Deus vai no meio, Deus vai promover milagres, né? E aí sim você encontra o seu propósito, né? Fazendo pequenas atividades que vão te levar lá. Mas como o Alisson disse, o caminho vai te moldar. É no caminho que a gente vai ver seus valores, né? O mundo vai te oferecer várias coisas em troca do seu propósito, do seu caminho. Olha, aqui é mais legal, aqui é mais fácil, né? Mas o seu propósito, mesmo após a sua morte, ele vai reverberar, né? Assim, trocando tudo em miúdos que a gente está falando aqui. Como encontrar o propósito? Deus falará em seu coração. E você refletindo sobre aquilo ali, você fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Se não tivesse nenhum obstáculo na frente, nada, onde é que eu deveria estar? Se Deus de fato tocou no seu coração, aquele vai ser o seu propósito. E você vai caminhar. E mesmo se você conseguiu ou não o seu propósito, mas se de fato Deus colocou ali, você vai chegar lá. Mesmo após sua morte, ele vai reverberar. Mesmo após a morte. Que é isso que o Alisson falou. Olha, pessoal, um dos maiores mentiras que a gente tem é aquela que a gente é imortal. Para essa terra, a gente tem fim. Depois a gente vai, né? Depois morreu, aí tem uma passagenzinha. Tem 2 ônibus. Um vai para um canto, o outro vai para o outro. E quem não fez nada ainda fica ali na rodoviária esperando um pouco. Só aquele que fica na rodoviária é aquele que vai só pro céu, né? Quem vai pro inferno, velho, o ônibus é rápido. É um pau de arara. Quem vai pro céu é um baita do ônibus, aquele de 2 andares, ar-condicionado, filmezinho, né? Tudo bonitinho. Quem vai pro inferno, velho, esse cara joga em cima do caminhão um pouco e já vai pegando fogo daqui lá, né? Então, tem. A gente tem fim, aqui na Terra a gente tem fim. E a gente não lembra disso, mas tem. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E todos os dias, antes de dormir, temos que fazer o nosso exame de consciência. Olha, o que eu fiz hoje? Não, olha, será que eu pequei? Eu fiz um pecado grave? Eu fiz um pecado mortal? Você fez um pecado mortal? Amanhã é o dia de se confessar. Então, é amanhã. Não tem jeito, é amanhã. E por quê? Se possível, até no mesmo dia, mas acho que vai ser difícil encontrar, né? Pode acordar dessa hora. Mas, olha, você tem que, no ato, tentar se reparar e voltar, porque nós somos finitos, né? E também essa questão do estar triste com você mesmo, porque o pecado deixa a pessoa triste, e é um rompimento com Deus, escolhido por nós, né? Nos tira do propósito, o propósito perde um pouco o sentido, né? Então a pessoa tem que sempre lembrar disso, olha, eu tenho que estar junto com Deus, vinculado a Deus, buscando não ter pecados, lembrando que eu vou ter uma morte, pode ser hoje, pode ser amanhã, então tem que estar limpo, né? Tem que estar limpo e buscando propósito. E daí você começa a ver milagres acontecer no caminho. Acontece, cara. Você vê umas coisas assim, você fala, não acredito que isso aconteceu. Acontece. Deus mostra, Deus vai abrir o mar vermelho necessário. Deus vai mandar você construir a arca e você vai utilizar essa arca. Em algum momento você vai utilizar. Agora, por fim, né, Davi, aquele leão, aquele urso que você matou, quando você chegar no seu gigante Golias, você vai conseguir derrotar, né? É como aquela situação da criança que dorme no sofá, o pai pega e leva pro quarto. Outro dia ela amanhece no quarto, na cama, todo confortável. Deus, em algum momento, quando ele vê que você não tem força suficiente, mas que você caminhou até onde você deveria, ele vai te pegar no colo e vai te levar lá. Não tem boca. É isso. A gente vê na vida de todas as pessoas que tiveram um grande propósito. Deus entra com a participação majoritária. Mas ele espera que você também dê sua participação. Senão, não tem como ter propósito. Quer continuar? Exato. Já quase finalizando ali, né? Tá quase na hora já. É que nem Naamã. Naamã, querendo ser curado, Deus, o profeta fala para ele, mergulhe 7 vezes no rio. E ele vai fazendo esses mergulhos, ele não vai vendo nada, mas ele vai percebendo a cada mergulho, entendeu? O sentido de Deus, entendeu? E ao final, ele é curado, e ele é curado não pelo ato da cura, mas pelo caminho que ele foi trilhando ao longo dos 7 mergulhos, entendeu? A cada mergulho, ele ia entendendo mais o propósito de Deus na vida dele, entendeu? A cada mergulho, ele ia entendendo mais esse propósito, e ao final dos 7 mergulhos, ele foi curado. Mas foi o caminho dos 7 mergulhos que fez com que ele se transformasse, entendeu? Se transformasse de fato, recebesse a cura maior que a cura interior, entendeu? E é esse de
fato, o nosso objetivo aqui hoje para vocês, passar para vocês o seguinte, deixar como mensagem para vocês hoje a respeito do propósito, o seguinte: vocês precisam criar este bom propósito. Este bom propósito precisa ter algum sentido. Você precisa olhar para ele e falar, caraca, isso é um bom propósito. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para alcançá-lo e persistir neste propósito para que o caminho vá te modelando, para que o caminho vá te moldando, entendeu? E como nós já falamos também, existem propósitos e o propósito maior. Este propósito maior é um propósito que você precisa se dedicar um pouco mais de tempo para elaborar ele, entendeu? Para colocar ele como um objetivo maior, como um objetivo final. Que é aquele propósito que você pode colocar assim, caraca, somente no dia ou após a minha morte ele faz sentido. Então este deve ser o propósito dos propósitos. Mas ao longo da sua vida você vai tendo alguns propósitos. Então esses propósitos precisam fazer sentido para que você adquira o quê? Virtudes. O que é virtude? Ah, virtude é algo religioso. Não tem nada a ver com religião, virtude, tá, gente? Não tem nada a ver com religião. Virtude, ela tem a ver com aquilo que você é, com a pessoa que você é, entendeu? Com o caráter que você tem e com aquilo que você faz de útil. Por exemplo, você vai falar que ser preguiçoso é bom? Não é. Então qual que é a virtude? Trabalho. Você precisa trabalhar. Isso é uma virtude. Trabalho é uma virtude. Não tem nada a ver com religião. Entendeu? Egoísmo é bom? Cara, não tem nada de bom no egoísmo. Egoísmo é uma pessoa que se fecha em si. Não tem nada de bom em egoísmo. E não tem nada a ver com religião. Você querer a virtude contrária ao egoísmo. Entendeu? Você querer ser gentil, você querer ser uma boa pessoa, querer se importar com o outro. Oi? Uma pessoa muito estourada, né? Que age exatamente, muito irada. Uma pessoa muito irada. Isso é bom? Cara, não tem nada de bom nisso. E você querer ser uma pessoa paciente, uma pessoa bondosa ao próximo, não tem nada a ver com religião. Isso tem a ver com, cara, humano. Uma pessoa tem que ser boa para as outras pessoas, entendeu? Então, a virtude, ela não tem a ver com religião, mas sim com você, a pessoa que você é, entendeu? Óbvio que tudo tende, tudo se finda em Deus. Tudo se finda em Deus, porque ele é o criador do mundo. Então, o mundo é criado por Deus e para Deus. Então, o nosso final é ele. Mas as virtudes é algo que, moralmente falando, você tem que adquiri-las, entendeu? E adquirindo ela, você enxerga o sentido maior dela, que é Deus. Mas a virtude você precisa buscar. Então, os seus propósitos, a sua caminhada, ela, no fim, você vai ver que ela se resume, e deve se resumir em uma virtude. Entendeu? Que nem já falamos, mas eu vou usar um outro exemplo. Você quer construir uma família, você acha lindo, uma família, filhos, você acha isso coisa maravilhosa. E você coloca isso como um propósito. E qual que é a virtude que isso lhe trará? Qual que é a virtude que isso lhe trará? Renúncia de si mesmo. Porque para se relacionar com outra pessoa, você precisa renunciar a si mesmo. Para ter filhos, você precisa se doar para eles. Então existe uma renúncia de si mesmo. Então, qual que é o propósito? Construir uma família. Mas qual que é as virtudes que vem agregada com isso? Renúncia de si mesmo e amor ao próximo. Entendeu? Então, o propósito, ele sempre findará em virtudes. Então, fica atento a isso, entendeu? Se atente a isso e sempre finda o seu propósito em uma virtude. Se você for para, por exemplo, eu quero comprar um carro. Então isso tem que ter uma dose de virtude, que é o quê? Eu preciso trabalhar mais, então eu preciso de trabalho, preciso de esforço. Então tudo tem que findar na virtude, entendeu? Se fugir disso, se foge da virtude, o seu propósito ele não está sendo bem definido, ele está sendo algo egoísta. E aí ele já vai contra a virtude, entendeu? Você quer saber o que é propósito? Ele vai a favor da virtude. O que é egoísmo, o que é da sua parte, o que é prejudicial, o que é contra a propósito, é o que vai contra as virtudes. Entendeu? Por exemplo, que nem o Elber citou no começo da live, que se você está querendo um carro para si mesmo, para mostrar para a sociedade como você é bom, que você tem um carro, isso é egoísmo, isso foge das virtudes, entendeu? Isso é contra a virtude. Então isso não é propósito. Propósito, no fritar dos ovos, é virtude. Propósito é você adquirir virtudes. E contra-propósito é você adquirir vícios, você adquirir defeitos, entendeu? Esse é o nosso sentido. Doutor, dá uma pincelada aí pro pessoal, pra gente finalizar, que já tá na nossa hora também. Dá um checkmate aí. Tá maravilhoso. Queria só ver aqui. Dr. Roosevelt tá aqui, cara. Um dos maiores advogados que eu conheço. Um dos maiores. Obrigado, doutor, por estar aqui. Né? Então, show de bola. Alisson, você definiu bem, né? Conseguiu encerrar bem. Só um ponto. Lembra quando a gente falou pro pessoal aí que o caminho nos deixa forte? Não é forte no sentido físico, né? Eu tô com um braço maior, né? Enfim, um diâmetro de braço maior. Quando a gente diz forte, é de fato as virtudes. Né? Então, a partir do momento que nossas virtudes elas estão altas, a nossa alma fica mais forte. Porque nessa vida aqui, o que a gente vai levar é o intelecto. É o intelecto. E as virtudes, elas estão ali. Elas fazem parte da nossa alma. Né? Então, é algo que a gente vai levar daqui. Todo mundo fala isso. Todo mundo é filósofo, é teólogo. Né? Então, todo conhecimento, toda virtude que a gente leva daqui. E fica como se fosse algo imaterial, estampado. Quando alguém for olhar, fala assim, olha, lembra do Elber lá, do Alisson? Eles vieram lá na época de 2020 e tanto, né? Enfim, até quando Deus quiser. E o pessoal, sei lá, em 2070 falando isso. Né? E o pessoal, de fato, eles eram assim, assado. Sabe o que é? Vamos falar virtude, virtude e virtude. Ao passo que se uma pessoa é tirana, igual Adolf Hitler, quando a gente pega, é sempre ao contrário das virtudes. A gente vai pegar ali sempre pecados. E pecados graves e vícios. Né? Sempre ao contrário. Para cada virtude a gente vai encontrar um vício e um pecado. E a gente vai perceber. Né? Então, ao final de tudo, o que fica são as virtudes, suas obras, né, que você fez aqui.
A virtude é aquilo que te deixa forte, né? Então, olha, aconteceu uma situação difícil, a temperança. A temperança não vai te deixar cair em ira, a fortaleza, né? Não podemos ser fraquinhos, de fato temos que ser fortes, né? Cada obstáculo da vida que a gente passou, a gente sacode a poeira e fala, olha, esse próximo não vai me derrubar, porque o de trás não me derrubou, então eu sou forte, eu tenho virtude da fortaleza, né? E é isso. Pessoal, acompanhe-nos, acompanhe agora nosso Instagram, temos um Instagram do Instituto, né? E nossos ensinamentos são todos desse perfil aqui. O YouTube também tem muito material, né? Então nos siga aí. E o nosso propósito, como propósito, é cada vez melhorar, trazer mais ensinamentos. Também não estamos prontos, mas aquilo que a gente aprendeu até aqui, e vai vendo, tudo que a gente observa, a gente coloca à prova, como grandes cientistas. Olha, eu trouxe um ensinamento aqui. O ensinamento é real ou não? A gente vai ver quem fez ou não. E aí traz aqui para vocês, né? Então tudo isso que a gente está falando tem base, né? Tudo que for pegando, tudo que for falado tem base. É isso aí, até semana que vem, na live semanal, né? E vamos que vamos. Show de bola. E só acrescentando também que o material que a gente traz aqui para vocês são material de vivência própria, entendeu? São coisas que a gente já experimentou na prática, não só através da literatura, não só através das coisas que nós lemos, mas aplicando aquilo em nossa vida. Você vê que tudo aquilo que você lê, em um certo momento, ele começa a ser aplicado na sua vida e começa a te colocar em xeque para que você realize ou não realize, entendeu? Então, aqui, além de existir a parte literária, existe a parte prática, entendeu? Então, o conhecimento que nós estamos passando para vocês aqui hoje, certamente na internet tem alguém cobrando por eles, tá? Então, eu peço para você, aproveita esse conteúdo, aproveita aquilo que a gente está trazendo para vocês, que além da gente ter gastado dinheiro para ter adquirido esse conhecimento, a gente experimentou na prática e está passando para vocês sem cobrar nada. Então, é um conhecimento que vale a pena você falar, caraca, mano, peraí que existe meu aqui, então eu vou aproveitar um pouco mais isso aqui, entendeu? Então, eu peço para vocês, encarecidamente, que simplesmente, se possível, desfrute desse material que a gente está deixando disponível para vocês, tanto no Instagram quanto no YouTube, faça bom, coloquem em prática, coloquem na sua vida, e depois nos tragam o feedback disso, entendeu? Isso é a única coisa que nós pedimos hoje, depois nos tragam o feedback, depois de ter aplicado isso na sua vida, entendeu? E os caras, ó, isso que os moleques falou, tá acontecendo aqui comigo agora, e eu estou sendo colocado em xeque. Então eu vou agir da forma que eles mostrou, da forma que eles falaram que eu deveria ter agido, e depois do resultado, que eu tenho certeza que é positivo, eu vou lá agradecer os moleques, eu vou lá falar para eles o que aconteceu, para que a gente também tenha depoimentos de pessoas que realizaram na sua vida aquilo que nós realizamos na nossa e que também deu certo, entendeu? Então, a gente quer deixar esse pedido para vocês. Aproveitem de fato o conteúdo, aproveitem os recortes, esperamos que dê alguns recortes bons, porque hoje a gente fez pelos dados móveis, então não sei como vai ser a qualidade da imagem, então esperamos que dê alguns recortes bons aí, e nós nos vemos na live de número 9 da semana que vem, né, doutor Elton? Isso aí. Até mais, Show de bola, pessoal. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Até.